Gravando. Boa tarde. Estamos de volta. Na terça-feira passada tivemos uma aula de 3 horas. Tivemos um probleminha técnico logo de início, né? Mas 20 minutos após, nós conseguimos reiniciar, retomamos a aula, né? E compensamos o tempo perdido ao final, de forma que nós encerramos aquela aula às 22 horas e 25 minutos. Mas, em decorrência da falta de internet, não foi possível gravar aquela aula. E aí eu fiz o compromisso de fazer uma síntese, né, daquela aula anterior, da terça-feira. Hoje nós não teremos 3 horas de aula, mas pelo menos 1 hora e 30, a gente vai conseguir repassar o que foi ministrado na aula anterior, tá? Então, nós estamos dando início às aulas de estudos sistemáticos, teologia e cristologia, mas antes de entrar na parte de teologia sistemática propriamente dita, eu fiz uma introdução para que eu pudesse, então, iniciar realmente de forma que os assuntos não ficassem desconexos, né? Porque teologia sistemática é um assunto que precisa de muito cuidado para a gente transmitir. E alguns assuntos precisam ser introduzidos, né? Mesmo porque ela se relaciona com ciência, com história, com filosofia, né? A teologia, ela está no centro, né, do contexto bíblico, do contexto histórico e do contexto atual. Com base nisso, ela leva à formatação de uma cosmovisão, conforme a gente pôde ver isso na aula anterior. Então, para que, de fato, eu possa entender teologia como sendo o conhecimento de Deus, ou a doutrina de Deus, ou então o conhecimento de Deus, as relações dele com o universo e com o homem, tudo isso é teologia. Teologia sistemática, como o próprio nome remete a sistema, a processos, né? Vem dizer da relação da teologia com outras áreas e a importância disso para o contexto nosso, né? Da nossa realidade. Então, eu vou aqui mudar a minha tela para a gente começar, então, a resumir a aula anterior. A gente começou dizendo que a necessidade das escrituras, ela também se faz necessária para a gente conseguir falar de teologia sistemática, né? Então, a existência das escrituras só pode ser aceita e a sua mensagem assimilada na medida da nossa compreensão da necessidade da revelação de Deus. Então, se Deus não se mostrar presente em nossa vida, de forma que a gente consiga transmitir ele, ou o conhecimento dele a outras pessoas, é difícil a gente falar de teologia sistemática. Então, antes, é necessário que nós tenhamos um conhecimento bem embasado das Escrituras, porque se alguém faz aquela pergunta epistemológica, se Deus existe, como que você pode me mostrar? Como você pode comprovar? Se você não conhece Deus, quer dizer, se você não conhece as Escrituras, se você não conhece Jesus Cristo e a sua palavra, se você não conhece o propósito, a missão pelo qual ele foi enviado e viveu conosco aqui na terra, né? João fala no capítulo 1, a partir do versículo 14, que ele veio com verdade, né? Cheio de glória e habitou entre nós. Se nós não conseguimos passar isso, fica difícil nós falarmos de teologia sistemática, né? Porque
a base da teologia sistemática é justamente nos revelar Deus, nos apresentar Deus e nos ensinar também a repassar isso a outras pessoas. Assim, a Bíblia Sagrada é o livro, o registro da revelação especial de Deus. Tudo quanto o homem necessita saber a respeito de Deus e do seu propósito redentor para com a humanidade caída, ele encontrará nas Escrituras. As Escrituras, pois, se tornaram necessárias e a sua existência é justificada, pelo menos pelas 4 razões aqui a seguir. Primeiro, pela queda do homem. A queda do homem tolheu não só a liberdade dessa pessoa, mas ele também foi tolhido de fazer o bem às pessoas. A queda inibiu a capacidade criadora do homem, bem como a sua capacidade de assimilação da revelação de Deus, dentro dos moldes até então conhecidos. O estado de queda do homem é descrito nas palavras de Paulo. Eu fiz aqui a transcrição de Romanos 3, versículos de 10 a 18, que na minha versão aqui está escrito assim: como está escrito, não há justo nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, né? Então, esse é o quadro, né, que Paulo pintou aqui nessa passagem aos Romanos, do estado caído, do estado perdido do homem por causa do pecado. Tá? Em estado de queda e de desgraça, o homem já não desfrutava do privilégio de ouvir a voz de Deus. A gente sabe aqui, conforme essa passagem de Gênesis 3, no versículo 8, que todas as tardes, na virada do dia, Deus vinha falar com Adão. Deus vinha saber como ele estava. E o homem se apresentava a ele e passava, vamos dizer assim, um relato do que foi feito naquele dia. O homem tinha comunhão com Deus. Esse privilégio ele foi quebrado por causa do pecado. Tá? E a gente precisa desse conhecimento da Bíblia ou de bibliologia para passar para as pessoas. Porque para o mundo aí fora é mais fácil negar a Deus, é mais fácil negar a Bíblia, né, do que aceitar. Então, se a gente não tiver fundamento, se a gente não tiver base na palavra de Deus, nós vamos ter dificuldade também de apresentar Deus às pessoas. Aprove, porém, a Deus fazer uso da palavra escrita como meio de conduzir o homem caído à luz, ao arrependimento, à confissão e a redenção, né? Através das Escrituras, Deus desce ao nível da compreensão do homem e, com auxílio do Espírito Santo e da exposição do Evangelho, faz da Bíblia Sagrada a parte de escape de volta do homem ao estado de graça perdido decorrente da queda. Uma outra situação também onde se faz necessário, né, o conhecimento das Escrituras, está aqui nesse segundo ponto. Por causa do amor de Deus, é impossível nós falarmos de Deus às pessoas, né, se nós não nos sentimos amados e se nós não conseguimos transmitir esse amor às pessoas. Então, por causa do amor de Deus, é que a gente precisa também ter conhecimento da Bíblia, né? Para que a gente possa usufruir desse amor de maneira mais presente, né? Através de uma relação com Deus. E não tem como ter essa relação com Deus se nós não conhecermos as Escrituras, se nós não conhecermos Jesus, se nós não conhecermos o propósito dele,
se nós não conhecermos a pessoa que testifica de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. É difícil compreender como Deus, podendo viver sem o homem, criou meios verdadeiros, laços de amor, conforme diz Oséias, lá no capítulo 11, versículo 4, através dos quais traz o homem de volta à sua presença, como se lhe fosse impossível viver sem a companhia e a amizade do homem. Atrai-nos com cordas humanas como laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar de comer. Outra passagem aí de Oséias, né? Mesmo capítulo, o versículo que eu falei aqui acima, eu fiz a transcrição dele aqui, para que a gente consiga apresentar essa passagem, né? A existência das Escrituras é prova mais do que plausível dos esforços de Deus no sentido de aproximar o homem do seu meio coração. O testemunho milenar das Escrituras é que Deus se dá a conhecer. E a gente vê isso também lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 19. O esforço de Deus, Paulo demonstrando aos romanos o esforço de Deus em se fazer conhecer a forma que ele tem agido até o dia de hoje, né? Para que o homem tenha a oportunidade de conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas é necessário crer, é necessário receber Jesus Cristo, nós sabemos. Tá? Então, isso também precisa ser dito às pessoas. A nossa crença na bondade de Deus há de nos conduzir necessariamente à compreensão de que, através da palavra, ele revela pessoalmente aqueles que ele criou. Não podemos crer que um homem, aliás, que um pai se oculta para sempre de seu filho e sem nunca se comunicar com ele. Tampouco podemos imaginar um Deus que retirasse o conhecimento do seu ser e de sua vontade, ocultando-se às suas criaturas que ele criara à sua própria imagem, né? É uma citação aqui de Clarke, né? Lá do ano de 1978, uma obra que é escrita lá na página 19, está aqui essa citação que nós passamos. Deus fez o homem capaz e desejoso de conhecer a realidade das coisas. Será que ele ocultaria uma revelação que se fizesse esse anelo? Pelo contrário, diz o profeta de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Lá em Oséias 6, no versículo 3, a gente vê esse versículo aqui. A revelação de Deus é possível e progressiva, ela é certa, porque progressiva, não tem como nós conhecermos Deus como nós, às vezes, marcamos um encontro com uma pessoa que nós não conhecemos, mas que, por uma determinada razão, foi marcado um encontro. E naquele encontro, as pessoas se apresentam umas às outras, né? E as pessoas saem falando que conheceu o fulano, conheceu o Beltrano. Com Deus não é exatamente assim. A gente teve um primeiro encontro, né? Mas esse encontro, essa relação com Deus, ela precisa ser diária. Por isso que é progressiva, né? Mas ela é certa. À medida que a gente se relaciona com Deus, nós conhecemos mais dele, né? Sabendo que ele conhece tudo de nós, mas se nós queremos conhecer a Deus, a gente precisa ter uma relação diária, uma relação progressiva, sabendo que é certa a vontade dele de se revelar a nós. Olha só isso aqui. A mitologia do Egito Antigo conta da esfinge que propunha enigmas aos transeuntes e como os matava quando não os podia decifrar. Não é assim que Deus age. Ele não nos submete a nenhum teste para nos convencer de quão ignorantes somos. Pelo contrário, ele se revela a nós
com o propósito de nos fazer entender que é possível conhecê-lo melhor. Os mistérios registrados nas Escrituras não serão mistérios eternamente. O que hoje nos é encoberto, no futuro será revelado dentro de uma visão mais completa da vontade de Deus. Por isso que o profeta fala aqui, né, que a gente precisa, né, crescer, sabe, e prosperar, prosseguir em conhecer a Deus. Olha essa passagem aqui de 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também, como sou conhecido, tá? A respeito disso que a gente está falando aqui. Se a gente não conhece a palavra de Deus, se nós não conhecemos Jesus Cristo, se nós não sabemos a missão, o propósito pelo qual ele foi enviado e viveu aqui entre nós, e aí morreu, ressuscitou, né, cumpriu o papel dele aqui na terra. Lá em João, no capítulo 14, fala que ele foi preparar lugar para nos receber lá, sabe? E nós cremos nisso, mas é necessário que nós venhamos prosperar diariamente em conhecer a Deus, tá? Uma outra situação que se faz necessária a gente conhecer as Escrituras por causa da igreja, por causa do povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Uma vez que as Escrituras nos foram dadas como proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, isso aqui está lá conforme 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, tá? A gente precisa saber disso aqui, sabe? Qual que é o propósito das Escrituras? É exatamente isso aqui, sabe? Ensinar, né? Redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que isso acontece? Como que a gente consegue aprender para ensinar, né? Tem uma passagem de João, lá no capítulo 14, versículo 26, que lá Jesus falou a João que o Espírito Santo, né, o Consolador, aquele que viria para apresentar toda a verdade, ele tinha o papel de ensinar, sabe? E de fazer lembrar tudo quanto havia sido ensinado. Quer dizer, tudo que Jesus ensinou, tudo que ele viveu, o Espírito Santo agora tem essa missão de nos repassar isso, tá? Então, vem uma pergunta aqui básica para que a gente entenda isso aqui. Como compreender a igreja caso as Escrituras não existissem, né? Se não tivesse um manual de regra e de prática para nós, dizendo como que nós nos conduzimos, como que nós devemos conhecer a Deus, como nós devemos nos comportar, como que a igreja estaria hoje, né? Eu penso que seria impossível nós estarmos da maneira como nós estamos se o conhecimento bíblico não estivesse presente em nossas vidas. Não sei se está havendo ruído aí de ambulância. Nós moramos aqui ao lado de vários hospitais, clínicas, né, e constantemente aparecem esses ruídos aqui, tá? Peço que os irmãos entendam isso. A igreja, sua organização, seu governo e seu serviço seriam simplesmente inconcebíveis caso a Bíblia não existisse. Assim como o Estado necessita de uma Constituição baseada na qual os seus governantes e legisladores possam governar e legislar, de igual modo a igreja depende da ação reguladora das Escrituras. O futuro da igreja na Terra é determinado por aquilo que ela crê acerca do que a Bíblia diz. Se a igreja tiver a Bíblia na conta de autoridade e constituição, então suas afirmações positivas constituem para nós a única base da doutrina cristã.
Ó, um outro ponto aqui que justifica, né, para nós a necessidade das Escrituras, por causa do cristão individualmente. A igreja cristã, a regra cristã do certo e do errado é a palavra de Deus. Os escritores do Antigo e do Novo Testamento, tudo o que os profetas e os homens santos da antiguidade escreveram, quando movidos pelo Espírito Santo, toda a escritura que foi dada pela inspiração de Deus é que é realmente proveitosa para a doutrina, para ensinar toda a vontade de Deus, para a reprovação do que é contrário, para a correção do erro, para instruirmos a treinar e treinarmos na justiça, tá? A Bíblia é lâmpada para os pés do cristão, bem como luz para os seus caminhos, para os nossos caminhos. Ele a recebe como a sua única regra do que é justo e do que é errado, de tudo aquilo que é realmente bom ou mal. Ela não tem, ela nada tem como bom senão aquilo que ela contém, que é diretamente ou por simples consequência. Nada tem como mal senão o que ela proíbe, quer claramente ou por inferência inegável. Tudo o que a Escritura não proíbe, nem ordena, quer diretamente ou por simples consequência, o cristão crê que seja de natureza indiferente, nem bom, nem mal em si mesmo. Esta é a regra total e única pela qual a sua consciência é dirigida em todas as coisas, né? É uma citação aqui de Burgener e Tillis, do ano de 1960, uma obra escrita naquele ano, lá na página 20. Deixa eu verificar se tem alguém me chamando aqui. Não tem. Ok. Dando sequência aqui, já aqui partindo para um outro ponto, né? Nós justificamos aqui, pelo menos, com 4 exemplos do que é necessário, sabe, para que a gente tenha a Bíblia como necessária. E agora a gente parte para um outro ponto, para dizer da natureza e a prova da inspiração das Escrituras. E eu queria muito que você atentasse para esse detalhe, né? A Bíblia não precisa de ser provada, né? Mas a forma como Deus inspirou os homens para escrever ela, é interessante que nós tenhamos atenção com relação a isso aqui, tá? Mas se você tem prova que realmente a Bíblia foi inspirada, é neste sentido que eu falo da natureza e prova, né, da inspiração, tá? Mas o mais importante é você saber como que Deus inspirou aqueles homens, né? A Bíblia foi escrita durante 1.600 anos por mais ou menos 40 escritores, todos inspirados por Deus. Mas precisa de alguns esclarecimentos, né? Porque uns pensam de uma forma, outros pensam de outra com relação à inspiração de Deus. Ao considerar a natureza da inspiração das Escrituras, atende-se primeiramente para 2 conceitos errôneos. Atenção, tá? 2 entendimentos errados com relação à inspiração de Deus. Nós vamos passar a explanar daqui para frente. O primeiro conceito é a chamada inspiração mecânica e depois a dinâmica. Vamos entender primeiro aqui o que é inspiração mecânica, tá? Essa aqui é a mais repudiada de todas que a gente conhece, tá? Com frequência se tem concebido o processo da inspiração das Escrituras de uma maneira mecânica. Segundo esse conceito, Deus simplesmente ditava o que os autores humanos dos livros da Bíblia deviam escrever. Estes escritores seriam qual? Amanuenses do Espírito Santo. Eu quero aqui explicar o que seja amanuenses. Amanuense é um tipo de escrivão
que ele copiava textos que eram apresentados a ele, ou ele simplesmente ouvia aquilo que tinha que ser escrito. Ele não podia externar o seu pensamento, ele não podia dizer da sua opinião, ele simplesmente fazia aquilo de maneira que era como se ele fosse ignorado, sabe? Deus não usou o homem, ou os homens que escreveram a Bíblia como amanuenses, tá? Então, é por isso que nós não aceitamos essa inspiração mecânica, né? As faculdades mentais dos escritores se encontravam em repouso e não contribuiu de forma alguma no conteúdo ou forma dos seus escritores. Assim pensavam, né, as pessoas que acreditavam que a inspiração de Deus é mecânica. É assim que o estilo das escrituras é o estilo do Espírito Santo. É assim que esses homens pensavam, né? Esses homens que pensavam a respeito daqueles que escreveram a Bíblia. As investigações, porém, têm mostrado que este conceito é insustentável. A Bíblia mesmo dá prova de que os seus escritores não eram meros instrumentos passivos na produção dos seus livros, mas sim eles eram autores no verdadeiro sentido da palavra, né? A gente começa vendo o próprio Moisés, quando começou a escrever o livro de Gênesis, né? O primeiro da Bíblia, a gente verifica que nos versículos 1 e 2, né, ele é simplesmente um narrador, tá? Mas a partir do versículo 3, Moisés passa a participar daquele contexto, né? É como se ele mergulhasse na história e aí ele nos apresentasse a maneira como Deus fez, né? Como Deus criou a terra, a natureza, o homem, os animais, etc. E a prova disso é que ele fala, assim disse, né? Assim disse o Senhor, assim disse Deus, né? Mostrando que ele sai daquela situação de narrador e aí ele começa a participar, como se estivesse dentro da própria história. Em alguns casos, os escritores da Bíblia são resultados de investigações históricas, pois se referem a essas investigações, né, conforme a gente vê lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo de 1 a 4. Na aula anterior, nós fizemos essa leitura aqui, como o nosso tempo agora é menor, então eu peço que você faça essa leitura aqui posteriormente, quando você estiver ouvindo aqui essa gravação, faz uma pausa, abre a Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e faça a leitura, por gentileza. E às vezes fazem menção de suas fontes, como os livros de Samuel, Reis, Crônica, etc. Noutros casos, os autores registram suas próprias exigências pessoais. Isso para provar que eles não eram amanuenses. Como a gente pode verificar isso lá no livro de Salmos, nos livros proféticos, em Atos, nas epístolas do Novo Testamento. Cada escritor tinha o seu próprio estilo. O estilo de Isaías não é como o estilo de Ezequiel, nem o de Paulo como o de Pedro. Tá? Damos sequência aqui. Então, essa aqui é a chamada inspiração mecânica, né? Eles diziam que Deus usou aqueles homens, os escritores da Bíblia, como amanuenses, né? Como alguém estático, sem expressar a sua opinião, sem entender o momento, né? O contexto que eles viviam, o estilo próprio de cada homem ou de cada escritor, né? Era assim que eles pensavam, de maneira que essa narrativa aqui, ela é insustentável. Da mesma forma, a inspiração dinâmica. Vejamos por quê.
Face ao conceito mecânico da inspiração das Escrituras, vários eruditos nos séculos XVIII e XIX optaram por chamar, né, de inspiração dinâmica. Essa teoria rejeita a ideia de uma operação direta do Espírito Santo sobre a produção dos livros, isto é, uma operação que teria como propósito específico a produção desses livros, e põe em seu lugar a ideia de uma inspiração geral dos escritores. Ora, se a gente verifica aqui, na narrativa aqui anterior, né, explicando sobre o entendimento errôneo da inspiração mecânica, onde cada autor apresentava o seu próprio estilo, também a gente deve refutar essa inspiração dinâmica, porque eles pensam que o Espírito Santo usou o homem, né, só para escrever aqueles livros, né, de maneira geral. Quer dizer, do modo como agiu em um, agiu em outro. E a gente sabe que Deus respeita a nossa individualidade, o nosso caráter, né? A nossa personalidade, principalmente, né? É por isso que nós temos nome. E nós temos nome lá no céu. Tanto é verdade que a palavra de Deus fala que existe um livro, né, cuja pessoa com autoridade para abrir o livro, né, é somente o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo, a raiz de Davi, né? O leão da tribo de Judá. Então, é inconcebível também nós aceitarmos aqui que Deus não respeitaria a personalidade, né? Isso é tão forte que na Bíblia fala lá em Apocalipse que nós temos um nome e que a gente vai receber um outro nome de Deus, né? Uma marca, né? Para dizer assim, esse aqui é meu filho, esse aqui vai receber um sobrenome, para dizer que ele é da minha família, para dizer que ele é meu, que é meu filho, e assim por diante. Amém? Essa inspiração teria sido uma característica permanente dos escritores. Ela não difere em essência, mas somente em grau, da iluminação espiritual do crente em geral. Ela penetra em todas as partes das Escrituras, ainda que não em todas da mesma medida. Tá? Olha aqui uma prova dessa refutação. Os livros históricos, quer dizer, aqueles que foram escritos conforme os acontecimentos, conforme os fatos, né, registrados pela história, eles não seriam aceitos como livros inspirados, simplesmente porque estavam sendo relacionados a um fato, mas eles foram inspirados porque aquele registro, aquele fato histórico, né, ele foi demonstrado a determinada pessoa responsável em escrever um livro bíblico para mostrar o contexto daquele tempo, para mostrar o contexto atual, para mostrar a forma como vivia um determinado povo, né? E aquilo que eles deixaram para nós de maneira pedagógica, por assim dizer. Tá? Então, os livros históricos, por exemplo, não seriam inspirados na mesma medida que os livros doutrinários. Desse modo, ainda que, em geral, os escritos bíblicos sejam confiáveis, eles estão sujeitos a erros, principalmente os livros históricos. Tá? Então, que nós tenhamos a certeza de que os livros históricos, muito embora estejam relacionados aos fatos, em relação ao povo hebreu, né, a origem do homem, a criação do homem, ali a partir do Êxodo, a saída deles do Egito, a caminhada no deserto, até chegar em Canaã, né, Moisés conduzindo aquele povo, depois Josué, tudo aquilo foi inspiração de Deus, né, usando o homem para que nós
tenhamos esse conhecimento, um conhecimento devidamente comprovado, tá? Evidentemente, este conceito não faz justiça aos dados bíblicos sobre a inspiração das Escrituras, uma vez que ele despoja a Bíblia do seu caráter sobrenatural, reduzindo ao nível de revelação geral, destruindo, portanto, a sua inviabilidade, né? É uma citação de Berkhoff. Agora sim, a inspiração orgânica, né? Essa é a mais aceitável e nós diremos por quê. Eu peço que façam nota disso aqui, tá? Nós refutamos a inspiração mecânica, a dinâmica, mas a orgânica, ela sim explica melhor a forma como Deus inspirou os homens que escreveram a Bíblia para nós. O conceito de inspiração, geralmente aceito nos círculos cristãos conservadores, se denomina inspiração plenária ou orgânica. O termo orgânico põe em relevo o fato de que Deus não usou os escritores da Bíblia no sentido mecânico, como se eles fossem robôs, mas que atuou sobre eles de forma orgânica, em harmonia com as leis do ser interior desses escritores. Isto é, Deus usou tal qual eram, com seu caráter e temperamento, seus dons, talentos, sua educação, cultura, seu vocabulário, estilo, iluminou as suas mentes, os impulsionou a escrever, excluindo a influência do pecado sobre suas atitudes, atividades literárias. Na verdade, Deus os guiou na seleção de suas palavras e na expressão de seus pensamentos. Este conceito apresenta os escritores da Bíblia não como simples amanuenses, mas como verdadeiros autores da Bíblia. Às vezes, eles registravam comunicações diretas de Deus. Quer dizer, eles conversando com Deus e Deus conversando com eles, né? É o caso de Moisés, né? Quando Deus se apresentou a Moisés e Moisés pôde conhecer a Deus, ali uma conversa, né? Uma comunicação entre eles, e ali Moisés recebe uma missão de voltar ao Egito para resgatar, né? Tirar o povo de Deus de lá. Tá? Isso aqui é excepcional. Glória a Deus por isso. Um outro ponto agora, falando das provas da inspiração da Bíblia. Dentre outras provas da inspiração da Bíblia, a dar-lhes patente divina, destacam-se as seguintes. A primeira, o próprio Jesus Cristo, né, aprovou a Bíblia, né? A gente tem passagens aqui que comprovam isso, né? Essa passagem aqui de Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 20, também lá no capítulo 24 do mesmo livro de Lucas, versículos 27 e 44, Marcos 7, no versículo 13. Eu não vou fazer a leitura, nós fizemos na aula anterior, mas peço aqui novamente que quando você estiver vendo e ouvindo essa gravação, que você faça a abertura da sua Bíblia aí e confira isso que nós estamos falando aqui, tá? Quanto ao Novo Testamento, em João 14, 26, o Senhor antecipadamente pôs nele o selo de sua aprovação ao declarar, né? Já falamos isso aqui no dia de hoje. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Assim sendo, o que os apóstolos ensinaram e escreveram não foi a recordação deles mesmos, mas a do Espírito Santo. Jesus asseverou ainda que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, tá?
E a verdade é ele próprio, né? Lá em João 14, no versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina. E se vocês puderem depois também ler João 16, versículos 13 e 14, é interessante. Lá no versículo 13, fala inclusive que o Espírito Santo ele tem também o papel de nos revelar, de nos apresentar as coisas que hão de vir, tá? De fazer isso via nós de modo antecipado, para que nós não sejamos surpreendidos. Deixa eu verificar se tem alguém me chamando aqui. Estou ouvindo aqui. Não tem. Obrigado. Dando continuidade aqui, tá? Uma outra prova, né, da questão da inspiração bíblica é a questão do testemunho do Espírito Santo na vida do crente. O mesmo Espírito que conduz o pecado, aliás, o pecador a aceitar Jesus como Salvador pessoal, convence o neoconvertido da origem divina das Escrituras. Não é necessário que o novo crente faça um curso neste sentido. Não é necessário isso. A crença na autoria e inspiração divina das Escrituras é algo que se dá instantaneamente, né? Lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, fala assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Tá? Então, existe um poder dado ao novo crente, ao novo convertido, ou neoconvertido, como está escrito aqui. Tá? Não precisa fazer curso para isso, conforme a gente está falando aqui. O Espírito Santo já faz uma aliança, né? Já liga essa pessoa a Jesus e aí já passa a revelar a Jesus através da palavra de Deus, através dos evangelhos, das epístolas, de toda a palavra de Deus contida nas Escrituras. Tá? Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui. Um outro ponto também prova da inspiração da Bíblia, o fiel cumprimento da profecia, ou das profecias, por assim dizer. Inúmeras profecias se cumpriram no passado, em sentido parcial ou total. Inúmeras outras cumpriram-se em nossos dias, e muitas outras cumprir-se-ão no futuro. Tá? Então, quando a gente começa de um modo a acompanhar a história propriamente dita, a história dos profetas, né? A gente verifica que esses homens, eles receberam uma instrução de Deus para alertar o povo sobre determinado fato, sobre uma questão de livramento, sobre uma determinada situação em que eles deveriam se preparar melhor para ouvir a Deus, etc., né? Muitas dessas profecias se cumpriram, elas estão se cumprindo, né? E outras ainda hão de se cumprir. E o Espírito Santo tem um trabalho de nos apresentar isso, né? Segundo a palavra de Jesus Cristo. O cumprimento contínuo das profecias bíblicas é uma prova da sua origem divina. O que Deus disse sucederá. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus, pois, por tão sublime livro, né? Que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Tá? Um outro ponto também, prova da inspiração da Bíblia, das Escrituras, que é a questão da perenidade das Escrituras. Esse ponto aqui eu quero falar um pouquinho mais dele. O tempo não exerce nenhuma influência sobre a Bíblia. É o livro mais antigo do mundo e, ao mesmo tempo, o mais moderno. O Jornal de Amanhã não se lhe sobrepuja em atualidade. Em mais de 20 séculos de progresso em todas as áreas da ciência, homem algum tem sido capaz de melhorar a Bíblia, nem de fazer outro livro que lhe exceda em valor.
Este livro de origem puramente humana, após tantos milênios de uso, já teria caducado e se conservado, teria sido consumido pelas traças. Mas esta é mais uma irrefutável prova da origem sobrenatural das Escrituras, tá? Para provar que não foi escrita por homens, mas inspiradas por Deus. Então, portanto, a palavra de Deus, não é a palavra de homem, tá? Não é livro de homens, é para homens que foi escrito, tá? Uma outra prova, a história da igreja aprova a inspiração das Escrituras, tá? Os grandes líderes espirituais cujos nomes a história da igreja faz menção, elevam suas vozes em defesa da inspiração, inerrância e infabilidade das Escrituras. O livro aqui, pela nossa formação, fala de muito desses autores, não somente aqueles que foram inspirados a escrever a Bíblia, mas os pais da igreja, né? Tem uma parte da teologia que trata disso, né? que é chamada de patrística ou patrologia, que vai apresentar esses pais da igreja, né? Dizendo da importância deles no primeiro século, no século seguintes, para que eles pudessem, vamos dizer assim, fortalecer a crença na Bíblia, nos escritos bíblicos, tá? Seja qual tenha sido o meio pelo qual Agostinho chegou ao entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, sua posição quanto à inspiração e inerrância das Escrituras brota instantânea e abundantemente em seus escritos. Ele escreve que nenhuma palavra e nenhuma sílaba é supérflua, tá? Nas Escrituras. Confessa aqui, abre aspas, aprendi a dar a eles, os livros canônicos, tal honra e respeito a ponto de crer com muita firmeza que nenhum destes autores errou ao escrever qualquer coisa que seja. Fecha aspas, né? Citação de Boyce, lá no ano de 1982. Os reformadores também falaram da questão da inerrância, da inspiração da Bíblia, né? E do valor que as Escrituras têm para os nossos dias. Quero dar ênfase aqui a Lutero. Lutero se mostra consistente quando ouvimos trovejar no fim da sua vida. Fala trovejar porque ele é um homem de uma palavra forte, né? Uma palavra verdadeira, uma palavra impactante, né? É nesse sentido. E tinha uma voz também pesada, né? Uma voz que cativava, que chamava a atenção das pessoas. E ele escreveu o seguinte: logo, ou cremos redundamente, ou totalmente, completamente, ou nada cremos. O Espírito Santo não se deixa cortar ou separar de modo que deixasse uma parte ser ensinada ou crida de modo verdadeiro e outra parte de modo falso. Isso não seria possível. Pois é moda dos hereges começarem primeiramente com um único artigo, mas depois todos devem ser totalmente negados, como um anel que não tem mais valor quando tem uma quebra ou corte, ou um sino que está rachado num lugar, não soará mais e é totalmente inútil, né? Essa aqui é uma citação de Boyce a respeito do que falou Lutero, tá? Eu quero dar uma passada aqui rápida com relação a esses pilares também do cristianismo, né? Nós saímos da questão da inspiração e agora queremos enfocar aqui nesses pilares, né? O cristianismo se baliza, né? Ele se estabelece em cima desses 4 pilares, tá? Claro, fundamentados todos na palavra de Deus.
E o primeiro pilar é o poder, tá? Esse poder é justamente a expressão manifesta da palavra de Deus através do Espírito Santo. As palavras de Jesus Cristo, tá? O segundo pilar é a compreensão. Se nós não tivermos compreensão do que a Bíblia nos apresenta, desse poder de Deus, tá, em nossas vidas, fica difícil nós prosperarmos com relação ao entendimento disso para nós e para outras pessoas. Jesus falou lá em Mateus 22, no versículo 29, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Então, a gente precisa ter compreensão disso, compreensão desse poder. Um outro pilar é a bondade, sabe? A misericórdia de Deus para conosco. E, por último, a santidade de Deus. Tá? Isso aí é coisa totalmente irrefutável, tá? Essa questão da bondade e da santidade de Deus. Quando, um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver estudando teologia, a doutrina de Deus propriamente dita, a gente vai falar mais sobre atributos, né? Então, a gente vai falar mais disso aqui, tá? Mas os 4 pilares do cristianismo é o poder, a compreensão, a bondade e a santidade de Deus, tá? O poder divino é a fonte de todos os milagres, a compreensão divina, a bondade da doutrina, a santidade divina, a do caráter moral dos escritores. E aí eu quero adiantar um pouquinho mais para falar também sobre o tema central das escrituras. Nós gastamos um pouquinho, um tempo maior lá na aula anterior, porque nós tivemos 3 horas de aula, mas aqui eu vou passar de maneira mais rápida, né? Mas você vai compreender que Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá? É possível nós provarmos isso, né? É possível nós demonstrarmos isso desde o primeiro versículo da Bíblia, tá? Lá fala no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, né? É que no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra, tá? Quando a gente lê princípio, né? Dentro da nossa compreensão humana e dentro da nossa língua ou da nossa linguagem, a gente vai entender princípio como um começo, tá? Mas quando a gente vai lá para o Apocalipse, né? Jesus fala que ele é o alfa, ele é o ômega, quer dizer, ele é o princípio e ele é o fim, tá? Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, fala que Jesus é a primazia de todas as coisas, fala que ele é o cabeça, tá? Existe uma palavra hebraica que chama rosh, que é justamente isso, essa palavra que justifica que esse princípio é Jesus Cristo. Então, nós poderíamos dizer que através de Jesus criou Deus os céus e a terra, tá? Isso também pode ser entendido lá no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, 33, é isso mesmo? 11, versículo, não, acho que é 36. Na dúvida, eu vou consultar aqui, me permitam aí, tá? Eu acho que é 11, 36. Exatamente, diz assim, ó, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém, tá? Então, o princípio, no princípio, né, é Jesus Cristo, tá? Através de Jesus, Deus criou os céus e a terra. E aí, a partir disso, a gente vai ver a presença de Jesus em todos os livros da Bíblia até Apocalipse.
As escrituras registram eventos futuros relacionados à pessoa e ministério terreno de Cristo, desde o lugar do seu nascimento até a segunda vinda e o seu reino eterno. Tudo foi predito em termos inequívocos do Gênesis ao Apocalipse, tá? Agora a gente entra já na parte de introdução à teologia sistemática, tá? E eu queria que você prestasse bastante atenção a partir de agora. Nós fizemos esse resumo aqui das escrituras, do entendimento dela, porque é necessário para que nós também possamos entender melhor a questão da teologia sistemática, ou o estudo dessa teologia sistemática, tá? E para que nós possamos entender a importância dela para os nossos dias, para a formatação de uma cosmovisão, sobretudo uma cosmovisão cristã, tá? Então, introdução à teologia sistemática. Veja isso aqui. O mundo de hoje é controlado pelo irracionalismo. Irracionalismo é o quê? É tudo que é contrário à razão. E pelo anti-intelectualismo, sabe? Existe uma preguiça hoje, sabe? De se pensar corretamente, tá? Existe um costume de se combater as pessoas que se destacam intelectualmente, tá? Os nerds não conseguem nem arrumar namorada, sabe? Então, isso é o mundo que nós vivemos nos dias atuais, controlado pelo irracionalismo e pelo anti-intelectualismo, sem o padrão absoluto de conhecimento. O homem aceita o relativismo como se fosse a única coisa razoável, né? Tudo é relativo. Não é assim com relação ao entendimento da palavra de Deus, ao conhecimento da teologia sistemática, né? Que um dos objetivos é nos apresentar o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Portanto, ouve-se muito a ideia de que é arrogante dizer que só existe uma religião verdadeira e um só caminho certo para conhecer a Deus, tá? Também há um certo relativismo prático, o que é expresso através do hedonismo. O que é hedonismo, tá? É a doutrina do desejo ou prazer como qualidade de vida, né? É interessante que você comece agora já a usar essas palavras um tanto quanto do mundo acadêmico, do mundo dos seminaristas, né? Aqui eu sinto saudade do professor Danilo, né? Que deu pneumatologia para nós. Ele que é um homem catedrático, um homem muito culto, né? Que usa palavras assim muito clássicas com muita propriedade, domina muito bem a língua portuguesa, tá? Mas é interessante que nós também passamos a fazer uso disso, tá? Para que você consiga entender o mundo atual e para que você consiga combater aqueles que tentam, vamos dizer assim, dissuadir alguém ou você da sua fé, tá? Tem uma palavra lá de Paulo a Tito, no capítulo 1 de Tito, no versículo 9, que eu quero também aqui ler para os irmãos com relação a isso, tá? Me surgiu aqui, eu não ia falar disso, mas agora achei interessante para a gente, dentro disso que a gente está falando aqui. Olha só, Tito 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, tá? Então, você precisa da teologia sistemática,
da praticidade que ela nos apresenta, tá? Para justamente fazer isso aqui, cumprir essa orientação de Paulo aqui, ó, exortar pelo reto ensino, tá? E também convencer aqueles que contradizem, né, a doutrina, a palavra fiel. Então, a gente tem que se apegar a essa palavra. Por isso, eu fiz uma introdução aqui à bibliologia, de modo assim, bem corrido, mas necessário, tá? Então, justamente para que nós venhamos combater o irracionalismo, sabe? Essa questão do anti-intelectualismo e o hedonismo, que é uma doutrina do desejo ou prazer como qualidade de vida, né? Aonde que surgiu essa prática aqui? Surgiu lá em Edom, nos edomitas. Edom era também, como era conhecido, Esaú, irmão de Jacó, tá? Então, eles eram dados a essas práticas do desejo, do prazer, tá? Então, isso perdurou até os dias atuais. E nos dias atuais, essa prática, ela criou um sistema que nós chamamos de relativismo prático, tá? Tome conhecimento disso aqui, tá? Procure saber o que é pluralismo, tá? Tem hora que a minha língua enrola para falar alguma coisa, mas se eu falar mais devagar, soletrado sai, tá? Aprenda isso, que é importante, para que você, usando a doutrina fiel, você possa exortar pelo reto ensino e convencer aqueles que contradizem a palavra de Deus, tá? Então, você já sabe também o que é hedonismo. Segundo o homem moderno, não há uma lei absoluta e nem um Deus que seja legislador. O pluralismo é o sumo bem. Portanto, no comportamento do indivíduo hoje, vale tudo. Dentro deste mundo de pluralismo, existe muitas cosmovisões que são usadas para dar sentido ao mundo, mesmo que ele esteja cativo de uma filosofia irracional. O ser humano, por natureza, sempre está buscando um jeito para explicar, entender e dar ordem ao seu mundo de experiência. Todo mundo tem uma filosofia de vida. Essa filosofia de vida é o que nós chamamos de cosmovisão, sabe? É a visão de realidade que ele tem. Ela pode, essa filosofia, né? Ela pode estar relacionada ao espiritismo, ao catolicismo, ao humanismo, ou a uma filosofia eclética que seja uma mistura de várias coisas contraditórias. Isso aqui são práticas que nós vemos no mundo de hoje, assim, de modo muito natural, tá? Essa filosofia poderia ser chamada de uma cosmovisão self-service, porque cada pessoa entra na fila e pega aquilo que acha que lhe serve para hoje. Amanhã pode ser algo diferente. Há algumas pessoas que pensam mais profundamente e tentam construir uma cosmovisão coerente e que dê respostas às perguntas e problemas da vida. Necessidade de uma cosmovisão cristã. Olha aí, sabe? Uma filosofia cristã, sabe? Um conhecimento de mundo relativo à nossa fé, ao reino de Deus, ao conhecimento, né, das coisas de Deus. Existem pessoas assim, né? Essas pessoas, muitas delas estão na igreja de Deus, né? Elas percebem que a filosofia self-service não basta, mas mesmo assim, até os filósofos profissionais estão ainda chegando à conclusão de que realmente não existe uma posição racional, tá? E devia existir, né? Paulo fala lá no capítulo 12 de Romanos, né? Lá nos versículos 1 e 2,
dizendo que o nosso culto tem que ser racional, né? Para que a gente possa aprender a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As coisas não podem ser conforme a filosofia do mundo, né? No self-service. E tudo importa, tudo serve, e as coisas são levadas de qualquer jeito. Com relação à teologia sistemática, as coisas não podem funcionar assim, tá? Tem que haver uma cosmovisão cristã, tá? Tem que ter uma visão de mundo diferente desse que nos é apresentado aí fora. Neste contexto, o crente enfrenta o desafio de alcançar o mundo para Cristo. O evangelho é mais do que um tipo de segurança contra incêndio. É uma vida para ser vivida e apresenta o Senhor para ser servido. O evangelho exige que as cosmovisões dos descrentes sejam derrotadas e que a cosmovisão da Bíblia seja construída em seu lugar. Este aqui é justamente o papel do evangelho, né? E Jesus conta conosco para que a gente possa convencer essas pessoas que contradizem a palavra de Deus, tá? Ensinando pelo reto ensino, ensinando segundo a palavra fiel. Tem muita gente que ainda não aceitou o propósito de Deus na sua vida, através de Jesus Cristo, que ainda não teve a oportunidade de ser convencida pelo Espírito Santo, tá? Porque às vezes nós não temos uma cosmovisão cristã, nós não temos uma metodologia própria, nós não conhecemos teologia sistemática, tá? Não sabemos para que ela serve, qual a importância dela para isso que nós estamos falando aqui. E agora a gente começa a ver a construção disso, né? E é interessante a gente perceber que você que participa dessa formação, você faz parte desse processo. O Ministério Fé e Família está justamente construindo essa nova cosmovisão cristã. É uma igreja de 4 anos ainda, né, de existência, mas que a gente está conseguindo, através dessa formação, através deste ensino repassado aos irmãos, passar conhecimento que te faça conhecer a Deus, que te faça melhorar a sua cosmovisão e que te faça caminhar dentro de uma cosmovisão cristã. E caminhando dentro dessa cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã, você vai poder ajudar a outras pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Deus, e você tem responsabilidade de apresentar ele a essas pessoas. Tá? Cada centímetro da criação pertence a Cristo, e isso inclui todos os pensamentos dos homens. Jesus não aceita nada menos que submissão total. E olha que agora a gente começa já a entender o que é teologia sistemática, né? Por isso que eu fiz toda essa introdução, para a gente começar a estudar o livro, né? E outros assuntos também necessários que nós vamos estar introduzindo dentro da disciplina e dentro do tempo que nós temos, para a gente entender melhor isso aqui. A teologia sistemática é uma parte especial da tarefa de construir uma cosmovisão cristã, tá? Então, se eu estudo teologia, se eu faço essa formação, e isso não me ajuda a melhorar a minha cosmovisão, não me ajuda a construir uma cosmovisão cristã, então, em vão foi o tempo que eu passei aqui nessa formação ou em um seminário qualquer que seja, tá? O papel dessa teologia sistemática é justamente formatar uma cosmovisão cristã. E aí a gente começa já a falar da importância dela, né? Da nossa formação para a teologia em si, tá? É impossível nós prosperarmos em na construção de uma cosmovisão cristã sem a teologia sistemática. A cosmovisão cristã contém
mais do que é normalmente considerado na disciplina de teologia sistemática. Mas sem uma teologia sistemática, não é possível ter uma cosmovisão cristã. Olha que interessante, tá? A teologia sistemática nos ajuda a responder às perguntas, né, dessa nossa época, às filosofias do mundo e aos problemas que o ser humano tem sempre enfrentado de maneira plena, racional e adequada para se viver uma vida autêntica. Vamos começar nosso estudo da teologia sistemática, portanto, com uma definição e um esboço de conceito de cosmovisão, tá? Então, cosmovisão, o que é uma cosmovisão? De certo modo, nós já explicamos isso aqui, tá? Que a nossa visão de mundo, de natureza, a nossa filosofia de vida, mas eu construí aqui, eu peguei esse gráfico aqui em um dos livros que eu adotei e que está lá registrado nas nossas referências bibliográficas do plano de ensino, e eu pude reproduzir aqui, tá? É uma maneira de ver o mundo, é a interpretação que fazemos de uma realidade derradeira, é o sistema de pressupostos que usamos para organizar e interpretar nossa experiência de vida. É literalmente nossa visão do cosmos. Olha a estrutura aqui de uma cosmovisão. Ela tem que ter pressupostos, ela tem que ter raciocínio lógico, né? Ela tem que ter dados, né? Quer dizer, fatos, né? Históricos, e ela vai culminar, ela vai ser conclusiva na formatação da nossa cosmovisão cristã. 4 provas da verdade surgem da estrutura da cosmovisão. Primeiro, e aí a gente vai começar a fazer algumas perguntas aqui para saber se a nossa cosmovisão está na direção certa, tá? A primeira delas fala da suficiência dos pressupostos, tá? E a primeira pergunta que nós devemos fazer, qual é o ponto de referência final, tá? Por que o ponto tem que ser de referência final? Porque se a gente for estudar teologia como uma espiral de fora para dentro, até chegar no ponto, ao centro propriamente dito, nós vamos gastar muito tempo, tá? Explicando os ramos da teologia sistemática, explicando a razão dela, a importância dela, tá? A gente precisa verificar se há suficiência de pressupostos e fazer essa pergunta, qual é o ponto de referência final, para que a gente entre, né, no centro do problema, porque aí sim a gente vai conseguir buscar a resposta que a gente precisa. E entrar no centro é entrar em Cristo, sabe? É você buscar entendimento dele para que você possa dirimir as suas dúvidas, né? Paulo fala lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Claro, porque Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo, tá? Então, se nós temos a mente de Cristo, temos que pensar conforme ele pensa, tá? Então, ao invés de perder tempo procurando razões periféricas, né, para explicar a Bíblia, a gente pega a Bíblia para explicar as outras coisas que estão na nossa periferia, ao nosso derredor. Por isso, a necessidade dessa pergunta aqui. Qual é o ponto de referência final? Os pressupostos básicos são suficientes para a interpretação do universo? A prova da verdade. A cosmovisão que deixa perguntas maiores sem resposta não pode ser verdadeira, tá? Então, a carência de reforma dessa cosmovisão. Um segundo ponto, tem que ter consistência interna. A gente está falando aqui das provas da verdade com relação à estrutura de uma cosmovisão, tá? E aí a gente vai fazer, continuar aqui falando sobre consistência interna. O que é isso? A lei de não contradição
é fundamental, sabe? A Bíblia, ela explica a Bíblia. A Bíblia não contradiz a Bíblia, sabe? Então, a nossa cosmovisão cristã precisa também ser algo verdadeiro, conforme a instrução de Deus, conforme a palavra de Jesus Cristo, conforme aquilo que o Espírito Santo nos apresenta, sabe, de Jesus, que tem ele o papel justamente de testificar de Jesus, de ensinar, de fazer lembrar tudo quanto já foi ensinado, tá? Então, é importante que a nossa consistência interna seja algo retilíneo, né? Que não haja contradição. E para não haver contradição, é fundamental que a minha cosmovisão ela esteja de acordo com a palavra de Deus, se é que é uma cosmovisão cristã. É preciso ajustar os fatos, tá? A nossa consistência com experiência externa. Prova da verdade. Aquilo que não concorda com os fatos interpretados corretamente não pode ser verdadeiro. Aqui é mais uma razão também de reforma da nossa cosmovisão cristã, tá? Aquilo que não concorda com os fatos, quer dizer, aquilo que a história bíblica tá apresentando de uma maneira e a minha cosmovisão está indo de encontro, sabe? Então, é necessário que haja uma consistência com experiências externas, mas que essas experiências externas estejam de acordo com a palavra de Deus, tá? De acordo com os fatos verdadeiros. É preciso ter viabilidade existencial. E aí vem mais uma pergunta: quais são as consequências práticas da minha cosmovisão? Sabe? Porque eu posso ter uma cosmovisão correta, né? Se ela for uma cosmovisão cristã, mas posso ter uma cosmovisão errada também. O mundo lá fora, o mundo que não tem temor a Deus, que é justamente dissuadir as pessoas da sua fé, sabe? Apresentando todo tipo de coisas ruins, né? que Deus reprova, né? Essa viabilidade existencial lá de fora, ela é totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Por isso a necessidade dessa pergunta aqui: quais são as consequências práticas da minha cosmovisão? Tá? É possível viver sem hipocrisia e construir uma civilização nessa cosmovisão? Sabe? É importante que não haja hipocrisia, que os fatos sejam verdadeiros, de acordo com a palavra de Deus, tá? Para que as pessoas acreditem na nossa cosmovisão cristã. Prova da verdade. Uma filosofia que não pode ser vivida autenticamente não pode ser verdadeira, tá? Se a minha filosofia de vida, se a minha filosofia cristã não corresponde à Bíblia, sabe? Fica difícil de passar isso para as pessoas, sabe? De forma verdadeira. E só é possível passar de forma verdadeira quem vive a palavra de Deus, quem vive uma cosmovisão cristã sadia, conforme nós queremos aqui apresentar aos irmãos. Tá? Temos mais 4, 5 minutinhos. Nosso tempo está acabando, eu vou correr com isso aqui. Tá? Elementos de uma cosmovisão. Uma cosmovisão, ela tem 4 partes. Tá? Isso aqui é interessante. Primeiro, você ter uma teoria do seu conhecimento. Tá? E aí eu chamo isso de epistemologia. Epistemologia é uma parte da filosofia que justamente explica os princípios ou um determinado conhecimento, tá? Como nós conhecemos o que é verdadeiro, tá? É importante que se faça essa pergunta, né?
quando você fala sobre teoria do conhecimento, você vai de encontro também a duas coisas chamadas razão e lógica, tá? Isso aqui pode implicar num racionalismo, sabe? O racionalismo é uma doutrina contrária à nossa cosmovisão cristã, tá? Então, é interessante que a nossa epistemologia, sabe, que a nossa teoria de conhecimento, que a nossa cosmovisão cristã tenha condição de combater esse relacionalismo, esse racionalismo. Como disse Paulo aqui a Tito, no capítulo 1, no versículo 9, sabe? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, tá? É interessante isso aqui. A gente também vai de encontro à ciência e experiência dos sentidos, tá? Isso aqui chama empirismo, sabe? A experiência só pode levar a duas coisas, tá? Que é justamente ao acerto e ao erro, tá? Então, se eu não tenho um fundamento, tá? Se eu não tenho falando de teologia sistemática que ajuda a construir uma cosmovisão cristã, é interessante que eu não seja empírico, sabe, no conhecimento da palavra de Deus, tá? É importante que você tenha conhecimento teórico e que esse conhecimento teórico te leve à praticidade dos princípios que a Bíblia nos apresenta, tá? Quando você fala de teoria do conhecimento, de epistemologia, você vai também de encontro àquilo que nós chamamos de intuição, sabe? As pessoas que têm intuição, e aqui eu quero dizer que intuição é diferente de revelação. A revelação é algo, sabe? É um dom do Espírito Santo. A intuição é um engano, sabe? Fruto da minha própria razão. E quando isso acontece, eu me torno uma pessoa mística, né? Essa intuição aqui é um misticismo. Isso aqui é um perigo para a minha teologia, para a minha teologia sistemática, para a minha cosmovisão cristã, sabe? É preciso que a minha teoria do conhecimento, dentro da minha prática cristã, venha combater o misticismo, a intuição, que nós sejamos dados à revelação, quer dizer, conduzidos pelo Espírito Santo. Também é possível que não haja conhecimento em determinadas situações, sabe? Quando isso acontece, né? É possível que haja ceticismo, sabe? A pessoa que é cética, né? Aquela que anda, sabe, só numa direção e ela não vê o que acontece à direita ou à esquerda, né? É uma pessoa tapada, significa que é uma pessoa cética, ela se torna uma pessoa ignorante na real acepção da palavra, sabe? Uma pessoa grossa, uma pessoa arrogante. A minha epistemologia cristã, a minha teoria de conhecimento formatada dentro de uma cosmovisão cristã, sabe? Que vem através de uma teoria sistemática que me ajudou a chegar a essa cosmovisão, precisa ser algo, sabe, que venha combater o misticismo e o ceticismo, que haja revelação. Um outro elemento da minha cosmovisão, sabe, é a chamada teoria da existência, que eu chamo de ontologia. E qual é a pergunta necessária? Qual é a natureza do universo? Não, isso aqui eu já falei. O terceiro ponto é a teoria do valor. Isso aqui também é interessante. O que é que eu devo valorizar? O que é o sumo bem? Isso inclui a teoria da ação, que é estudada pela ética. Nós não vamos aprofundar nisso, porque nós já tivemos aula disso aqui, tá? Sobre ética, sobre heresias, tá? Sobre religiões. Mas nós estamos falando de cosmovisão
E um dos elementos da minha cosmovisão é interessante que eu tenha essa teoria do valor, sabe? Ter conhecimento ético, ter conhecimento da teoria da beleza dentro dessa teoria do valor, sabe? A estética necessária a me balizar segundo os bons costumes. Como as pessoas devem se comportar? É justamente disso aqui que nós estamos tratando. Como distinguir entre o bem e o mal? Né? Como disse lá no início da nossa introdução, a teologia sistemática, existe um relativismo muito grande, sabe? Em determinadas situações, eles pensam que o bem e o mal, eles estão juntos a todo momento e que isso vai me pautar a uma condição de mundo que é diferente da minha qualidade de vida esperada segundo a palavra de Deus. Um outro elemento da minha cosmovisão, teoria do fim ou alvo, né? Como eu disse ali anteriormente, né? A gente tem que ter foco no resultado, tá? Essa teoria, ela é chamada de teleologia, sabe? E aí eu preciso fazer essa pergunta aqui: qual é o fim da vida e da criação, sabe? Então, teologia sistemática é também escatologia, sabe? Assim como eu estudei o início, o princípio lá em Gênesis, da criação, o início da vida na Terra, vida humana, natureza, etc., de tudo que foi criado, é interessante que eu saiba também qual é o fim disso, porque as pessoas aí fora, elas nos levam a entender isso de modo a contradizer aquilo que a Bíblia nos ensina, sabe? Então, é preciso que eu tenha conhecimento da teoria, dessa teoria do fim, que eu esteja focado nisso, para que eu saiba de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou, tá? Porque nós estamos aqui neste universo. Será que nós estamos aqui sem um propósito? Será que nós estamos aqui sem uma missão? Se a minha resposta for sim, sabe? Eu estou fora da minha cosmovisão, ou de uma cosmovisão cristã sadia. O que é a história? Sabe? Qual é a participação da história nisso? A história é cíclica ou vai numa linha em direção ao fim, né? A gente sabe que Jesus vai julgar esta terra, né? Vai julgar essa humanidade. Vai haver um dia em que todos os homens vão estar ali diante dele, sabe? E nesse dia, uns vão para a perdição eterna e outros vão para a eternidade, sabe? Mas eu penso que a maneira como nós vivemos hoje, ela vai impactar a maneira como nós vamos viver no futuro a eternidade, tá? Por isso que essa teoria aqui do fim ou do alvo, né, do resultado que eu tenho que alcançar, segundo a instrução que o Espírito Santo me dá, conforme a palavra de Deus, sobretudo a palavra de Jesus Cristo. É interessante que eu saiba disso aqui, que eu tenha prática disso aqui, para que eu possa passar às pessoas que tentam contradizer a palavra de Deus. Tá? Eu vou encerrar por aqui. Eu penso que o nosso resumo, ele foi dentro do tempo que a gente determinou, tá? E eu penso que alcançou o objetivo. Quando você tiver aí a oportunidade de estar ouvindo essa gravação novamente, que você observe os pontos que nós enfatizamos, né? E que você busque entender que o estudo da teologia sistemática não é simplesmente mais uma disciplina que você tem que tirar uma nota, tem que prestar conta daquilo que você recebeu como instrução. Não é nada disso, sabe? O papel mais importante da teologia sistemática é nos ajudar a formatar uma cosmovisão cristã,
sabe? Porque quando a gente formata uma cosmovisão cristã, a gente vai ter algo que nós chamamos de teologia cristã, né? Uma qualidade de vida dentro daquilo que é esperado, dentro daquilo que pode ser apresentado, né? Conforme aquilo que Deus espera de nós, tá? Eu encerro por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Peço perdão novamente pelas situações que dificultaram a nossa aula na terça-feira passada, né? Foi uma situação técnica, né? Mas que eu procurei aqui dentro do nosso tempo estar resgatando isso para você, de maneira que aqueles que não puderam assistir a aula na terça-feira possa assistir a esse vídeo e aí tirar as dúvidas que você tinha com relação à teologia sistemática, e daqui por diante que nós possamos, então, estarmos caminhando junto dentro daquilo que a gente planejou no plano de ensino, de modo que nós possamos alcançar aí o objetivo desejado. Deus os abençoe. Muito obrigado a todos e eu espero ter contribuído com a formação de cada um de vocês. Não sei se a professora Láucia continua aqui, tá? Mas se tiver, eu peço que já dê por encerrado essa instrução de hoje, tá? Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Lembrando que nós já temos uma tarefa, né? Que consta aí do nosso plano de ensino, dizendo que ao encerrar a primeira unidade, nós teríamos que apresentar um trabalho, né, dissertativo, em poucas linhas, para que você possa, então, segundo o entendimento que você recebeu e do material que você tem, né, consulte lá a página 45 do nosso livro, do livro adotado pela formação, e lá você vai poder ter um balizamento adequado disso que a gente está precisando apresentar aqui com relação a diferenciar a teologia bíblica da teologia sistemática, né? Veja se isso é interessante, que seja um trabalho conclusivo, que Deus te abençoe e que você possa continuar crescendo e prosperando no conhecimento de Deus, tá? Muito obrigado a todos.